Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 3 de setembro. Ibovespa fechou basicamente estável, com candle de indefinição, menos 0,1%, e mantendo aqui uma correção um pouco mais no tempo. O sinal um pouco mais forte dessa correção vir aqui para baixo é a perda desse fundo que está entre esses dois topos aqui no G60. Enfim, sair dessa lateralização do G60, perder aqui um suporte que já foi testado de topo anterior e agora junto com o fundo aqui anterior. Então esse seria o sinal um pouco mais significativo, que é basicamente perder 60.930 pontos. Enquanto não fizer nada nesse sentido, a superação desses dois topos aqui mantém o Ibov com a expectativa de entrar na zona de resistência 63.000 a 63.500. PETR4 no pregão de hoje apresentou queda de 2,48%. Aqui o chamado engolfo de baixa, já tinha uma estrela cadente que não foi bem confirmada, teve a perda da mínima, mas não houve nem fechamento abaixo dela, já superou a máxima, dando um significado menos importante para ela. O fato é que mantém a Petro num cenário mais esticado para cima, aí hoje gerou um engolfo de baixa, é mais uma sinalização negativa. A perda da mínima desse pregão é mais uma sinalização de possível movimento de baixa de correção. O fato principal, se vai fazer correção no tempo, no preço, isso aí só o mercado vai nos mostrar, não tem como prever, você ter certeza disso. O fato que está sobre o nosso controle é qual é o meu planejamento em termos de entrada em cima desse ativo. Se eu for buscar a compra de swing trade nesse papel, eu fatalmente, dentro dos meus critérios, teria que aguardar algum movimento de correção de toda essa subida, ou uma consolidação do preço para avaliar, planejar um ponto de entrada mais adiante, mais para a próxima semana. A Vale 5. O Vale 5 no pregão de hoje teve uma volatilidade um pouco mais forte, foi lá em cima no início do pregão, para quem fez compra aí de superação da máxima aqui do topo anterior contra a tendência, da máxima do candle anterior pelo gráfico diário, está ali dentro da operação já no negativo, é uma operação contra a tendência. E para quem fez também aqui pelo G60, que seria num retorno aqui para cima de 25,91, também seria uma alternativa. A ação, se conseguir gerar no próximo pregão um candle forte de alta no início do pregão com nova máxima no G60, um bom candle de alta, confirmando enfim um fundo ascendente no G60, isso seria mais uma sinalização de ter esse repique de alta aqui no gráfico diário, ou mesmo um movimento ficar aqui mais travado aqui de forma lateral, uma correção no tempo. O que seria ruim para quem está comprado contra a tendência nessa ação. Aqui também seria uma alternativa de compra contra a tendência, um fundo ascendente com stop abaixo da mínima desse fundo. Cruz 3. Essa operação a gente encerrou no pregão de hoje, eu tinha comentado aqui no stop de proteção em 20,37, mas eu mencionei que iria avaliar o decorrer do pregão. E aí o que eu fiquei de olho? A ação iniciou o dia gerando esse candle aqui de indefinição, esse candle forte de indefinição, e aí depois continuou caindo devagar, perdeu ali a mínima, basicamente bateu na mínima ali anterior, ficou praticamente em cima dessa mínima e veio caindo muito devagar, ou seja, demonstrando que a força para a queda já não era mais a mesma. No momento que essa ação voltou aqui para cima, rompeu aqui essa sequência de máximas descendentes, eu decidi pela saída em R$ 20,05, saída dessa posição. E aí o que ela proporcionou essa operação? Essa operação proporcionou um ganho de 5,16% na operação e no capital total 1%, de acordo com o que eu recomendo lá em termos de entrada, quantos por cento do capital. Então entrou com 19% do capital, aqui proporcionou um ganho de 1% só nessa posição de venda. Ontem eu esqueci de mencionar a saída na Qual 3, eu peço desculpas, porque realmente esqueci de colocar aqui, não porque ela tinha caído bastante, mas eu menciono isso, está lá dentro do Investmania, na mensagem de recomendação de compra, eu encerrei essa posição quando ela perdeu a mínima, que eu já tinha comentado na videoanálise passada, se perdesse os 27,72, então a operação foi encerrada em 27,71, e no caso da Qual 3 a perda foi de 0,54% na operação e no capital 0,12%. O que mais temos aqui para falar? TBLA3, compra executada no pregão de hoje, a recomendação ao superar os 37,61 foi executada. Essa entrada, o stop dessa operação está localizado
em 37,02 e o objetivo em 39,42. O tamanho do stop é 1,59%. Vamos ver se ela consegue engatar aqui, mantendo a sua tendência de alta, se ela consegue engatar um bom movimento de subida a partir dessa boa formação aí de fundo ascendente. Próximo ativo a ser comentado, Natura. Natura também eu fiz uma recomendação de compra, se ela conseguisse romper hoje a máxima do pregão de ontem, R$ 40,47. Não fez isso. Foi um candle ali de baixa, com nova mínima, mas segue válida. E se essa ação ganhar força logo, conseguir superar em poucos candles aqui no G60 a máxima, esses 40,47, abre a chance ainda de compra na Natura, a favor também de uma tendência de alta de curto prazo. Marfrig, outra opção também de pensamento em compra, vem numa correção aqui desse movimento de subida, que saiu rompendo os topos anteriores de maneira mais forte, mais acentuada. Então, dentro do que ela vem fazendo, se ela também conseguir aqui gerar um rompimento preferencialmente aqui de 7,57, que é a máxima do pregão do dia 2/9, seria interessante para a entrada a MRFG3, Marfrig. Então é uma alternativa de entrada também para swing trade a favor da tendência de curto prazo e também de médio prazo. TCSA3. TCSA3 é uma alternativa de entrada mais arriscada. Por quê? Porque a ação no médio prazo está em tendência de baixa, só que já com um bom movimento para baixo. No curto prazo, indefiniu a tendência. Porque ela vê aqui, está com topo descendente, mas gerou aqui essa topo no mesmo nível, para mim já deu uma indefinida na tendência. Veio aqui para perder esse fundo, nem foi muito adiante, e vem fazendo um movimento aqui para baixo. Então, uma alternativa de compra sem esperar esse rompimento, por isso que eu digo um pouco mais ousada, porque se esperar esse rompimento, não é uma estratégia que eu costumo utilizar, mas alguns usam essa estratégia. Se esperar esse rompimento, seria a formação de um pivô de alta. Formação aqui de um pivô de alta em cima de TCSA3. Então, se ela conseguir aqui, sendo mais ousada, se ela conseguir superar 6,38, seria a alternativa de entrada nessa ação, podendo trabalhar com stop aqui em 6,25, por exemplo, para essa possível compra. E a outra, um pouco mais cautelosa, operando rompimento, seria a superação de 6,48. Ou seja, tentando pegar uma retomada de tendência de alta de curto prazo, um repique de alta ali no gráfico semanal, que pode trazer o ativo para uma zona de resistência lá para a faixa de 6,71 ou mesmo um pouco mais acima, em torno de 6,88. Estamos posicionados ainda em LPL4, a ação não está desenvolvendo muito, a nossa entrada foi em R$ 10,48. Pode-se trabalhar já com stop de proteção abaixo da mínima do pregão de hoje. Eu vou estar avaliando se ela perder esses 10,45, a continuidade nessa operação. E a VLID 3 da mesma forma. Andou um pouquinho, chegou até a ameaçar ali mais um pivô de alta no pregão de hoje ao superar os 39,31, mas não conseguiu se sustentar acima desse patamar de resistência. Perdeu um pouco de força, principalmente na última hora de pregão. Então, se essa ação também voltar para baixo dos 38,76, seria um possível stop nesse caso aqui, de proteção, porque a nossa entrada aconteceu na VLID 3, essa entrada aconteceu em 38,71. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e pelo acesso diário ao site daltonvira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.